Olá, pessoas! Eu sou a Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam muitíssimo bem-vindos. Hoje é dia de mostrar para vocês, comentar um pouquinho sobre as leituras que eu finalizei no mês de agosto de 2023. Fica aí pra ver que tem muita coisa boa. Já vou pedir pra você deixar o like, não esquecer. Claro, deixar um comentário, se inscrever no canal, aquelas coisas que vocês já estão acostumados. E lembrá-los que eu sempre deixo aí no box de descrição o link da Amazon, que é um link que, se você clica nele e compra por ele, a Amazon reconhece que fui eu que indiquei o produto. Então pode ser livro, pode ser qualquer coisa que você quiser comprar lá na Amazon. Ele sabe que fui eu que indiquei, se você usar esse link. E você não paga nada mais por isso. Então você não sai prejudicado usando o link e me ajuda muito a manter os vídeos aqui no canal, tá bom? Inclusive, queria pedir desculpas porque ficou acho que 2 semanas sem ter vídeos aqui no canal, mas eu tô tentando levar um pouco mais leve o canal, já que não é o meu trabalho principal, não é o que me sustenta, né, financeiramente. Agosto é o mês de volta às aulas e esse segundo semestre é muito intenso, porque, bom, é fechamento de notas, fechamento de ano e tem os vestibulares, Enem, então é uma correria só. Tem a final da Olimpíada de História também, fora tudo que a gente já faz normalmente, preparação de aula, preparação de prova, correção, vocês sabem, né? Vida de professora é muito corrida. Então eu tô preferindo usar o tempo que me sobra para ler, ao invés de gravar. Gravar exige de mim muito ânimo, muita energia. Eu tenho que me arrumar um pouquinho, sabe? Falar pra uma câmera e falar é a minha profissão, então tem hora que eu tô cansada de falar, não aguento mais ouvir minha voz. Fora que depois tem que editar. Então, assim, eu tenho priorizado um pouco mais a leitura do que os vídeos mesmo, a gravação e a edição dos vídeos, porque é muito trabalhoso e eu faço tudo sozinha. Então eu peço desculpas aí pela falta de vídeos, mas de vez em quando isso vai acontecer, tá bom? Vocês estejam avisados. Eu não vou largar o canal, mas eu vou dar uns tempos de vez em quando. Mas vai valer a pena, porque isso significa que eu tô lendo bastante e hoje vocês vão ver um monte de leituras incríveis, começando pelo Autodefesa, da Elsa Dorlan, pela editora Ubu e Crocodilo. Tem um prefácio da Judith Butler, esse livro é muito bom, inclusive, o prefácio, e a tradução é da Jamile Pinheiros Dias e da Raquel Camargo. Esse livro foi dica da Jaque aqui nos comentários. Ela falou que achava que eu ia gostar desse livro, eu fui atrás da sinopse e eu realmente amei. O subtítulo do livro é Uma Filosofia da Violência. Essa autora, Elsa Dorlan, não tem foto dela aqui, mas ela é professora, ou foi professora, de História de Filosofia na Sorbonne, em Paris. E nesse livro ela vai fazer uma genealogia, ou seja, uma recuperação histórica e uma análise filosófica em cima disso, a respeito das técnicas de autodefesa e dos significados que elas adquirem para grupos diferentes. Ela vai refletir sobre que grupos têm direito de se defender e que grupos não têm, tanto em termos de lei quanto em termos de prática. Então aqui ela acaba abordando grupos de pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, mulheres, pessoas brancas, homens. Tudo isso vai ser tratado em capítulos diferentes, de formas diferentes. Então tem alguns capítulos que eu gostei mais, outros que eu gostei menos, achei mais específicos, outros mais gerais. Mas é um livro de não ficção, com bastante reflexão, bastante crítica. Tem uma linguagem um pouco técnica, mas na minha opinião vale muito a leitura, principalmente se você gostou da sinopse. Vai atrás, porque é um livro bem diferente de tudo que eu já tinha lido. Ela inclusive intersecciona com algumas filosofias já mais clássicas no cânone, né, como John Locke, Thomas Hobbes. Ela analisa o caso, acho que foi o meu favorito, o caso das colônias francesas e como a população escravizada não tinha o direito de se defender. Isso era considerado um ataque e não uma defesa. Então, assim, tem muitas perspectivas que ela analisa aqui nesse livro. É um livro super rico e que com certeza eu vou precisar reler, porque ele é complexo. Mas já fica a recomendação, com certeza, uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Eu escutei um livro, um audiolivro, chamado Enquanto Eu Não Te Encontro,
do Pedro Ruas, pela editora Seguinte. O audiolivro é na voz do próprio autor e ele tem, na versão física, ele tem 272 páginas. Então é um livro relativamente curto. O autor é do Rio Grande do Norte e o livro se passa em Natal. Conta a história do Lucas, ele é o nosso protagonista e ele é o narrador também. É um garoto que veio do interior do Rio Grande do Norte, de uma cidade fictícia, mas chamada Luna do Norte. E ele vai para Natal fazer faculdade. O melhor amigo vai junto com ele e os dois são gays. Então eles vão meio que para a cidade grande e ali eles começam a se descobrir e a se libertar em termos de personalidade mesmo. Na cidade de interior da qual eles vieram, eles se sentiam muito presos à moral, assim, aos julgamentos que eles teriam. Todo mundo se conhecia, né? Então quando eles vão para Natal eles se sentem mais livres. E é um livro de romance, então a história vai passar por uma festa em que esses dois meninos vão, meninos não, rapazes, né? Eles vão para a inauguração de uma boate lá em Natal e nessa inauguração o Lucas conhece, assim, parece o par perfeito para ele, que é o Pierre, um garoto francês e que mora com o pai em Natal. Então é tudo muito mágico, é perfeita a noite que eles dois têm, só que vai começar a acontecer uns desencontros, né? Alguns percalços que eles precisarão superar. Então, assim, é um livro cheio de clichês de histórias de amor. Particularmente, não é muito meu tipo de livro. Vocês que me acompanham aqui sabem que eu não sou uma grande leitora de romances românticos. E teve um outro problema que eu acho que eu não sou o público-alvo, assim. Eu senti que a linguagem é um pouco mais voltada para um público jovem adulto. Então, assim, não foi uma leitura que me surpreendeu, que me encantou como leitora, mas eu tenho plena consciência de que não foi em mim que o autor mirou, sabe? Quando ele quis escrever essa história. E eu tenho um amigo que eu acho que vai amar esse livro, eu vou dar de presente pra ele, inclusive. E mesmo que não tenha sido tudo isso pra mim, foi um livro bem divertido. Tem várias referências à música pop, que eu gosto bastante. E só pra deixar avisado, tem algumas referências a drogas e a sexo, mas é tudo muito leve, tá? É tudo bem contextualizado na história também. Então eu não achei que esse é um problema ou que esse vai ser assim um gatilho para quem for ler. Eu também li O Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda, pela editora Companhia das Letras. O Rodrigo Lacerda é do Rio de Janeiro. Eu acho que esse livro dele antes era editado pela Kozak Naif e agora ficou de herança ou foi comprado pela Companhia das Letras. E nesse livro nós acompanhamos o início da vida adulta do Pedro, que é o protagonista, e também o narrador. E ele é um menino que cresceu cercado de literatura, de poesia. Os pais dele estimulavam bastante ele a ler. E aqui no começo do livro ele inicia o curso de História na faculdade. Ele vai fazer graduação em História. Mas ele sente que ele está deslocado, assim, ele percebe que os colegas dele da faculdade têm um tipo de raciocínio científico, de curiosidade histórica, e que ele mesmo não tem. Então ele entra numa crise de escolha, né, uma crise profissional, e ele vai em busca de alguém que possa ajudá-lo a resolver um pouco essa crise. E ele encontra, quase que por acaso, um professor, não da faculdade, mas um professor que já passou pela vida dele umas 2 vezes antes. E é um professor todo peculiar, assim, ele tem uns métodos estranhos, mas ele promete ajudar o Pedro a encontrar a sua vocação profissional. E eles vão passar cada vez mais tempo trabalhando juntos, o Pedro vai se descobrindo, e a história é sobre isso. Talvez isso faça do livro mais ou menos um romance de formação, não tenho certeza, mas um fragmento de um romance de formação, talvez, né? E é um livro bem simples, bem direto na linguagem, com vários diálogos, ele é rapidinho de ler, tem suas 148 páginas, e eu li rapidinho. Olha que eu peguei para ler antes de dormir, geralmente não é o melhor horário para ler, porque eu já estou muito cansada e durmo logo, mas foi um livro rápido de ler. Então acho que vai ser fluido para vocês também. Eu tinha expectativas bem altas para esse livro, eu gostei da sinopse e tal, mas ele foi menos impactante do que eu estava esperando. É uma boa história, com personagens bacanas, só que eu acho que daqui a um tempo, assim, daqui a uns meses eu não vou me lembrar de nada da história. Então foi uma boa leitura, com um texto agradável, mas não foi muito marcante para mim.
Resolvi pegar para ler um que estava mais ou menos nos planos. Ele é um dos meus 40 livros para ler antes dos 40, dos livros de ficção. Se você ainda não viu essa minha lista, vou deixar o link para esse vídeo no box de descrição e também nos cards. É uma lista maravilhosa. E na lista eu falei que eu quero ler um livro, pelo menos, da editora Wish, que eu tô acumulando aqui na minha estante, não tô lendo todos, então eu queria pelo menos marcar como lido, então está lido, o Contos de Fadas em suas versões originais, traduzidos diretamente dos livros antigos. É de vários autores, inclusive daqueles autores clássicos, os irmãos Grimm, o Hans Christian Andersen, e a tradução é de Cláudia Mello Belassoff, Felipe Lemos, Camila França, Ariane Muniz e Carolina Caires Coelho. Essas edições da editora Wish são maravilhosas. O livro é capa dura, tem um monte de ilustrações, ele é lindo, lindo, lindo por dentro. Olha aí, o gato de botas. E ele tem 38 contos completos e sem censura. Alguns são contos bem populares, porque tiveram adaptações bem conhecidas. Por exemplo, Branca de Neve, A Bela Adormecida, A Pequena Sereia, Rapunzel, Cinderela, Aladim, A Bela e a Fera, João e o Pé de Feijão. E tem alguns que a organizadora chamou de contos raros, incluindo O Flautista de Hamelin, Os Cisnes Selvagens, O Semideus Maui, entre outros. Eu tive 2 contos favoritos. O primeiro, que é A Pequena Sereia, muito bem escrito, assim, muito imersivo, com perdão do trocadilho, mas ele tem uma escrita realmente muito linda que faz a gente se sentir no fundo do mar, assim, tudo muito colorido, detalhado. E o outro que eu mais gostei foi o penúltimo, que é um conto russo, Baba Yaga e Vasilissa, a Bela, que é a história de uma bruxa, é muito interessante também. É tudo muito bem feito, mas eu tenho uma reclamaçãozinha em relação a algumas traduções aqui, em alguns contos só, não em todos. Aliás, em poucos, tá? E aí eu acho que é um erro de tradução e de revisão também, porque em alguns casos aconteceu uma confusão entre os e lhes. Então, por exemplo, até anotei aqui, no conto Pequeno Polegar, tem um trecho na página 299 que é assim, abre aspas. No momento em que o vendedor de lenha e sua esposa chegaram em casa, o senhor das terras onde viviam havia enviado 10 coroas, o que ele devia há muito tempo e que o casal não esperava receber. E aí tá escrito assim, isso os deu nova vida. Só que o correto, gramaticalmente, seria isso lhes deu nova vida. E eu sei que é um erro pequeno, mas toda vez que aparecia, isso se repetiu em alguns momentos, me incomodou. Eu acho que isso deveria ter sido corrigido. E eu também encontrei um erro de plural, de grafia do plural, corteses, na página 311, tá grafado com Z, e o correto é com S, corteses, né? Mas assim, esses erros não tiraram o brilho do livro, aliás, o mérito também do livro, né? É um esforço gigante. Esse livro, inicialmente, foi o TCC da fundadora da editora Wish, e ela reformulou para depois publicar nessa edição maravilhosa. Então, assim, zero arrependimentos de ter lido, e não acho que os textos ficaram ruins, eles ficaram muito bons, com exceção dessas... são picuinhas, né? Mas que na hora que eu lia, eu falava, ai, uns errinhos bobos que poderiam ser corrigidos facilmente. E essa edição me fez sentir que o momento da leitura era um momento especial. Sabe aquela coisa de você abrir o livro e tá tudo muito bonito, muito... Ai, era o momento da minha leitura. Igual às vezes em filme, o começo é abrindo o livro. Então eu sentia que era esse momento que eu parava tudo que eu tinha pra fazer e me concentrava na leitura dessas histórias tão antigas, dessas histórias oralmente passadas de geração em geração. Então, um livro muito valioso, assim, recomendo bastante. E tem outros dessa coleção. Tem o Contos de Fada Nórdicos, Contos de Fada Sombrios, que acabou de ser lançado, os Contos de Fada Celtas e os Contos de Fada Asiáticos. Eu acho que é isso. Em agosto eu finalizei essa leitura que ficou comigo por 3 meses, o livro do Lucrécio, Sobre a Natureza das Coisas, pela editora Autêntica, tradução, notas e paratextos de Rodrigo Tadeu Gonçalves. Aliás, tradução muito boa. Essa edição é bilíngue,
latim e português. Eu já falei sobre edições bilíngue aqui, né? Eu acho muito interessantes, embora pra mim não funcione tanto, porque eu não sou tradutora, né? Então eu não falo latim. Pra mim não adianta tanto ter o texto original do lado. Mas assim, é um livro lindo, muito bem editado também. E foi uma leitura que eu fiz em conjunto com várias outras pessoas e com o professor Vitor Lima, condutor do canal Isto Não É Filosofia aqui no YouTube, um canal excelente de filosofia. Vão lá ver, eu vou deixar o link pro canal aí no box de descrição. E eu vou deixar também o link pro Núcleo de Formação Filosófica, que é o nome do site do Vitor Lima e da Evelyn Lima. E é um site que você compra o curso deles, na verdade você paga, sei lá, o ano inteiro, e você tem acesso a todas as videoaulas do Vitor, que são maravilhosas. Se você duvida, vai no canal do YouTube, que lá tem algumas videoaulas gratuitas para vocês. Mas eu assino todo ano e assim, eu amo, amo, amo. E participo do Clube do Livro deles, que é um clube do livro que tem toda uma linha. Ao longo do ano são 5 leituras. Esse ano vai ter um pouquinho mais, porque algumas leituras são pequenininhas. Mas esse ano o tema vão ser os estoicos. Nossas últimas leituras vão ser 3 autores estoicos da filosofia. E o Vitor escolhe os livros ao longo do ano para construir essa leitura final dos filósofos. Então a gente começou o ano lendo Marcelo Gleiser, um físico brasileiro, falando, o nome do livro é Criação Imperfeita. Então como é que o universo está cheio de falhas, diferentemente do que a tradição filosófica pensou por muito tempo, de que o universo era organizado e perfeito, né, e sem falhas. Em seguida a gente leu o SPQR, que fui eu que conduzi a leitura, um livro de história de Roma, para a gente conseguir se localizar depois nos autores estoicos. E agora o terceiro livro foi o Sobre a Natureza das Coisas, do Lucrécio, que é um autor epicurista. Nesse livro, que é um grande poema, é um poema didático-argumentativo. Então ele tem esses 3 gêneros juntos. Ao mesmo tempo que ele é literário, ele também tem essa pretensão de ensinar para o leitor e de argumentar a respeito de como funciona a natureza. Só que ele vai explicar isso do ponto de vista dos epicuristas, que são uma corrente filosófica do final da Grécia Antiga e perpassa também Roma. Esse autor é do século I a.C. E aqui ele vai expor a visão epicurista sobre a física das coisas. E, gente, é impressionante. Eu nunca imaginei que fosse desse jeito. Mas é muito impressionante esse livro, assim, esse texto. Ele chega a conclusões do porquê as coisas funcionam desse jeito, porquê a natureza funciona do jeito que funciona, a partir só da observação da natureza e da dedução de argumentos. E tem momentos que ele chega muito próximo das respostas que depois a ciência moderna vai dar. Aqui ainda não tinha o método científico moderno, né? Então ele precisava recorrer muito à imaginação, mas uma imaginação guiada pela racionalidade, né? Uma imaginação argumentativa mesmo, dedutiva. E de verdade, todo mundo que leu esse livro lá no clube ficou embasbacado com a complexidade, com a inventividade e com a proximidade dos argumentos do Lucrécio em relação à realidade mesmo, ou pelo menos ao que a gente sabe hoje, a maneira que a gente descreve hoje a realidade. É um livro incrível, não é fácil, tá? Não é uma leitura fácil, é uma leitura que demanda bastante atenção, estudo, e é por isso que eu recomendo o site do Vitor, assim. Lá tem os vídeos disponíveis para você conseguir acompanhar a leitura. Eu fui lendo e estudando ao mesmo tempo, então eu fiz várias anotações no livro para quando eu precisar consultar. E valeu muito a pena. É daqueles livros que quando você termina, você pensa assim, nossa, eu venci. Esse livro eu li e não foi fácil, sabe? Muito bom. E para finalizar, que a minha luz já está acabando aqui na janela, deixa eu abrir a cortina um pouquinho. O último que eu finalizei no mês de agosto foi Os Jogos Vorazes, da Suzanne Collins, pela editora Rocco, Jovens Leitores, tradução de Alexandre Délia. Esse é uma releitura para mim, eu já tinha lido Jogos Vorazes, inclusive eu já li a trilogia inteira, mas faz tempo. Esse livro eu tenho até a data dele aqui, ó. É de maio de 2012, então mais de 10 anos depois eu peguei para reler, porque eu estou lendo com os meus alunos do Clube do Livro da escola. São 15 alunos que fazem parte dessa... É uma disciplina eletiva que a gente criou
E nesse mês de agosto nós vamos discutir o livro Jogos Vorazes. Eu ainda não debati com eles e eu tava com muito medo de reler os Jogos Vorazes porque era um livro que eu gosto muito, assim, era um livro que eu gostava muito. E valeu muito a pena ter relido, porque eu continuo amando. Eu acho um livro muito bom. A construção da narrativa me deixa empolgada, me deixa curiosa. A construção dos personagens também. Eu sei que existem críticas a esse livro, mas pra mim fazia tempo que um livro não me deixava com essa sensação de querer largar tudo e só ler o livro, sabe? Teve momentos aqui dos Jogos Vorazes que eu não queria dormir. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é dormir. Mas teve dia que eu falava assim, eu não acredito que amanhã eu preciso acordar às 5 da manhã pra dar aula. Porque eu queria ficar lendo de madrugada o livro. Então, muito bom, eu adorei. Eu acho que a discussão vai ser ótima também, porque aqui dá pra gente discutir muitas coisas sobre os personagens, sobre o mundo narrado pela Suzanne Collins, né, o Panem, e sobre aspectos que conversam muito com a nossa realidade. Então, desigualdades sociais, divisão de trabalho, espetacularização do sofrimento, da violência. Eu acho que vai ser uma discussão e tanto. Só para quem não sabe, esse livro é uma distopia, escrita para leitores mais jovens, um público infanto-juvenil ou jovem adulto, que se passa em Panem, um país erguido sobre as ruínas dos Estados Unidos. Então teve tipo um apocalipse geral, guerra, meio ambiente, tudo colapsou. E depois ressurgiu aí um país chamado Panem, dividido em 12 distritos. Eram 13, mas houve uma rebelião e um dos distritos foi apagado do mapa. E a nossa protagonista é a Katniss, que mora no distrito 12, responsável por abastecer a capital de carvão. E aí tem a divisão do trabalho, a divisão por distrito. Cada distrito tem uma responsabilidade de abastecer economicamente a capital. E quanto mais próximo da capital, mais vantagens o distrito tem, mais riqueza o distrito tem. O dela é o 12, é o último. Então a população do distrito 12 é extremamente pobre e a capital é extremamente rica. E todo ano comemora-se o dia dessa vitória da capital sobre os outros distritos, sobre a rebelião. E nessa comemoração, a capital faz os Jogos Vorazes, promove os Jogos Vorazes, que são uma espécie de reality show transmitido 24 horas por dia para todo o país, em que 24 jovens são colocados numa arena para lutar até a morte. No fim desse reality show, só sobra um jovem desses 24, que é o único que sobreviveu. E esses 24 jovens são escolhidos entre os 12 distritos. Escolhidos não, eles são sorteados, tá? Então, de cada distrito, são 2 jovens, um rapaz e uma moça, entre 12 e 18 anos de idade, que são sorteados e que vão para a arena lutar até a morte e tentar serem os vitoriosos. Essa é a história básica, acho que todo mundo já conhece, né? Eu reassisti o filme também e achei bem adaptado. E vocês já entenderam que foi uma releitura que eu gostei muito. Eu tô até pensando em pegar os outros 2 livros, porque eu acho que, se eu não me engano, vai chegando no último livro, vai ficando um pouco mais problemático. Pelo menos as críticas que eu ouvi foram essas. Na época que eu li, eu não pensei em questões como desmoralizar a revolução e coisas assim, né? Mas foi muito bom de reler esse livro. Inclusive, me conta nos comentários se você já leu Jogos Vorazes, se você gosta desse tipo de livro, distopias. Eu gosto muito de literatura infanto-juvenil. É meio estranho, né? Eu não curto muito livros jovens adultos, mas eu gosto muito de infanto-juvenis. Tem um amigo meu, Márcio, que era booktuber, agora abandonou, mas o Márcio, ele tem a teoria de que a gente não gosta muito de livros da idade imediatamente anterior à nossa. Então, por exemplo, eu sou uma adulta. Os jovens adultos não têm muito apelo pra mim, assim, eu não consigo ser fisgada por eles. Quando o protagonista, o personagem tá na faculdade, não ligo muito. Mas quando são esses jovens, assim, adolescentes, eu gosto. Isso também acontece com vocês? A teoria do Márcio está correta ou não? É isso, gente. Obrigada por terem acompanhado até aqui. Foi um sacrifício gravar esse vídeo hoje, porque eu arrumei tudo pra gravar, ajeitei o cabelo, trouxe todos os livros que eu precisava, peguei a câmera, montei o tripé, ajeitei aqui o cenário, aliás, tá meio novo, né? Não sei se vocês repararam.
Eu comprei 2 estantes novas aqui pra casa, que eu tava precisando muito. Eu queria estantes pra eu guardar meus livros de história e de filosofia, que são livros que eu não dou, são livros que eu uso pro meu trabalho, né? Então são de consulta e tal. Eu preciso deixar eles aqui, e as 2 estantes que eu tava usando pra história e filosofia já estavam lotadas, assim, elas estavam, tipo, explodindo. Então eu comprei 2 estantes novas, que estão lá no escritório, e eu rearranjei todos os livros. Então aqui eu coloquei a literatura brasileira. Essas 3 primeiras prateleiras aqui são de literatura brasileira. Aliás, as 4 primeiras estantes são de literatura brasileira. Depois tem literatura de língua portuguesa, que não é brasileira. E lá embaixo, Estados Unidos, Canadá. E aí nas outras estantes eu joguei as literaturas por continente, por país e tal. Depois eu posso mostrar pra vocês. Mas enfim, eu arrumei tudo aqui pra poder gravar. E aí quando eu fui gravar, sentei, coloquei a câmera, peguei os livros na mão e a câmera tava sem bateria. A bateria tava quase acabando. Aí eu troquei a bateria, a outra também tava vazia. Gente, isso nunca acontece. Eu sempre deixo as 2 baterias cheias. E dessa vez as 2 estavam vazias. Então eu precisei esperar um tempo até carregar um pouco. Por isso que a luz tá acabando. Eu pretendia gravar mais 2 vídeos hoje, mas não vai rolar, vai ficar para outro dia. Então, se vocês ficarem algumas semanas sem vídeo, a culpa foi minha mesmo, porque eu não carreguei a bateria na hora certa. Mas acabando aqui a gravação, agora, eu vou colocar a bateria para carregar, para que na próxima vez eu não passe por esse perrengue de novo, tá? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo e tchau!